Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido, meu amigo. Nós estamos novamente aí no nosso canal, trazendo mais uma aula, um estudo bíblico da Palavra de Deus para você. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia. Gostaria de ler alguns textos com você. Eu quero te convidar a ler a Bíblia comigo nesse momento. Pare o que você está fazendo nesse momento. Pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar esse texto. Se é possível, você pegar a sua Bíblia aí, de repente, estar acompanhando com ela, para que nós possamos aí observar alguns textos da Palavra de Deus. Você já teve dúvidas ao ler alguns textos da Bíblia? Eu já. Muitos. Muitos e muitos, muitos. Porque às vezes a gente lê alguns textos e tem algumas palavras ali, algumas coisas que são citadas no texto, por exemplo, algumas características de Deus às vezes, e às vezes a gente não entende alguma coisa. Ou então a gente acaba confundindo com algumas outras coisas, acaba fazendo aí uma salada em nossa mente, uma salada em nossa compreensão. Então por isso, nesse momento, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e nós observarmos algumas coisas que a Palavra de Deus nos ensina, que com certeza tem ensinos que vão sim nos estar instruindo a cada dia as características aí de quem realmente Deus é. Você já se perguntou quem é Deus? Ou qual é a minha ótica de compreensão de Deus? Quais são os meus óculos de ver a Deus? Qual que você tem utilizado para a sua compreensão de Deus? Na aula de hoje gostaria de falar com você, meu querido amigo, minha querida amiga, sobre formas e sentimentos dados a Deus. Você já viu a Bíblia em algum momento falar sobre os sentimentos de Deus? Ou falar sobre os pensamentos de Deus? Ou também algumas vezes a Bíblia fala sobre formas humanas dadas a Deus, por exemplo, o braço de Deus, a face de Deus, os olhos do Senhor. Ou você de repente já viu também dando algumas formas de animais para a pessoa de Deus, já viu isso? Por exemplo, sobre as asas do Senhor. Aí você nunca se perguntou assim, ué, mas Deus tem asas? Será que Deus é um pássaro? Será que você nessa leitura viu em algum lugar falando sobre as asas de Deus e falou, mas então Deus ele é um animal? Porque é uma forma de animal dada a Deus. Então para fazer jus a essa compreensão, essa explicação sobre algumas leituras bíblicas, eu quero te convidar nesse momento aí a abrir a sua Bíblia. Gostaria de estar falando aí sobre formas e sentimentos dados a Deus. E o primeiro que eu quero falar com você desses três é sobre antropomorfismo. Meu Deus, que palavrão! Que é isso? Antropomorfismo? Eu quero te explicar como que eu entendo isso através da palavra de Deus. Antropomorfismo, a palavra no grego anthropos é homem, e morfismo é uma forma dada. Então, antropomorfismo, uma forma humana dada para Deus, ou para uma divindade, ou para alguém. Então, olha só, essa questão, esse pensamento que nos ensina sobre o antropomorfismo, eu quero te convidar aí no Salmo de número 17, Salmo 17, a partir do verso 15. Salmo 17, a partir do verso 15, diz assim, esse texto da palavra do Senhor. Quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face, eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu me despertar. Então este texto aí, do Salmo 17, verso 15, ele fala sobre a face de Deus. Olha, então Deus, ele tem face. Ou seja, como se eu pudesse ler também o rosto de Deus. Então é um texto que fala sobre a face de Deus. O rosto, uma forma humana dada para Deus. O Salmo 17, verso 15. Também tem alguns outros textos também. Aqui no Salmo 17 mesmo, capítulo 17, no verso 14, diz assim: dos homens pela tua mão, ó Senhor, e dos homens no mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche o ventre de tua ira e fartem-se dela todos os teus filhos. E deem ainda os sobejos de sua herança aos pequeninos. Então esse texto fala também no início do verso 14. Salmo 17. Salmo 17, verso 14. Fala sobre a mão do Senhor. Olha só, mais uma característica aí do antropomorfismo.
falando sobre a mão do Senhor. Então eu às vezes leio alguns textos, ou você, e nós vemos que estão dando formas humanas a Deus. Aí você fala, mas espera aí, Deus ele não é uma pessoa? Então ele não pode ser comparado a realmente ter essas formas humanas? Será que ter a imagem e semelhança de Deus não é isso aqui? Não é essa compreensão? Pastor, para mim aqui está até muito normal. Não, não é isso. Imagem e semelhança de Deus são aquelas coisas que nós possuímos de Deus em sua característica, ou seja, aquilo que Deus ele compartilha conosco através da sua imago Dei, a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança de Deus em nós, elas são vistas através das coisas boas que provém de Deus e que nós trabalhamos nela cada dia em nossa vida. Agora, ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer, quando nós falamos sobre Deus ter face, ou sobre Deus ter uma mão, ou sobre falar sobre os olhos do Senhor, não. Isso é antropomorfismo, dar formas humanas, formas de um ser humano para Deus. Então, em diversos textos da palavra do Senhor, você vai poder ver 1 Pedro capítulo 3, verso 12, é mais um dos textos, agora um texto no Novo Testamento. Abra, se você estiver com a sua Bíblia aí, em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 12. 1 Pedro, lá no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, diz assim esse texto da palavra de Deus: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à nossa súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então esse texto aqui, ele usa a expressão olhos do Senhor, ouvidos atentos, ou seja, ouvidos de Deus, e também falando sobre o rosto do Senhor novamente. 3 expressões de antropomorfismo em um único texto no Novo Testamento. Então você vai ver isso com diversas formas aí, em vários textos bíblicos, essa compreensão do que é o antropomorfismo, quando a Bíblia ou os escritores bíblicos atribuindo formas humanas a Deus. Aí você de repente até se pergunta, mas realmente Deus, ele não é uma pessoa? Sim, Deus é uma pessoa. Ele tem pessoalidade. Ele tem características de um ser humano no que se diz respeito à nossa compreensão através disso, o antropomorfismo. E aí eu gostaria de falar com você sobre o segundo aqui também, sobre a antropopatia. Mais um palavrão, né? Que palavra que é essa? Olha só, antropo, novamente, como eu te disse, do grego é o homem. E patia seria a questão do sentimento ou pensamento humano. Então, antropopatia é atribuir um pensamento ou um sentimento humano, um sentimento de homem, para uma divindade, ou seja, para Deus, ou para alguma forma inanimada também. Então é importante você entender aí que alguns textos eu vou ler e vão ter expressões que são de antropopatia encontrados na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 6. Abra sua Bíblia se você tiver como aí poder estar movimentando ela. Gênesis capítulo de número 6. Bem lá no comecinho, esse texto diz assim, Gênesis capítulo 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu coração. Então olha lá, mais uma questão agora sobre atribuir a antropopatia a esse texto. Gênesis 6,6 diz que Deus, ele se arrependeu. Mas Deus se arrepende? Deus, ele erra? Não. Deus, ele nunca errou. Deus, ele é perfeito, santo e justo. Então, como Deus se arrependeu? Algumas pessoas não entendem com mais facilidade a antropopatia. Tá bom, atribuir formas humanas a Deus. Entendi. Mas atribuir, por exemplo, um pensamento de erro ou de arrependimento a Deus? Não, isso aqui é para que eu e você possamos compreender como é a expressão bíblica dos pensamentos e sentimentos do homem comparados aí a essa expressão de Deus. Então olha só, Gênesis capítulo 6, verso 6 diz, e se arrependeu aí o Senhor, o arrependimento. Vou colocar aqui, arrependeu.
Então Deus, ele se arrependeu, não que ele tenha errado, mas Deus mudou o seu pensar. Aí, meu Deus, complicou mais tudo. Como que Deus mudou o seu pensar? Algumas pessoas tentam dizer. Se Deus, ele é imutável, ele possui um atributo, é incomunicável em Deus, que se chama imutabilidade. Então, como que Deus se arrepende se ele é imutável? Como que Deus muda o seu pensar se ele não muda? Então, mais um exemplo de antropopatia. Atribuir um sentimento que o ser humano possui a Deus, para quê? Para que a minha e a sua compreensão possa ficar clara. É por isso que a Bíblia é a revelação de Deus, para que eu e você possamos entender. A Bíblia é um livro divino humano. É um livro de Deus para com os homens, ou seja, para que eu e você possamos entender a revelação. Tem diversos textos que falam que você vai poder observar ali antropopatia. Por exemplo, um texto muito conhecido, talvez um texto central na Bíblia aí, em sua revelação, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, ele amou. Deus amou, um sentimento também humano atribuído a Deus, ou seja, antropopatia. Agora ficou bem mais claro, né? Bem mais fácil da gente estar entendendo aí. Mas não é somente isso aí, por exemplo, tem também um texto de 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Eu vou estar abrindo aqui, tá quase chegando lá. 2 Coríntios, prontinho, vamos lá. 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem com constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então Deus ama, ou Deus amou, como João 3,16, atribuir sentimentos humanos a Deus. Isso é antropopatia. O terceiro e último que eu quero compartilhar com você é o zoomorfismo. Mais um palavrão. Então, 3 palavrões, 3 palavras grandes aí e meio que difícil de compreensão para muitas pessoas, mas ela fica clara através desses textos bíblicos para a nossa compreensão. Então, zoomorfismo, isso aqui, o zoo, você já vai lembrar de zoológico, né? Ou de animais. Então, realmente é isso. É atribuir formas de animais a Deus. Zoomorfismo. Salmo de número 36, verso 7. Vamos abrir aí o Salmo de número 36, a partir do verso 7. Aqui, quase lá. Pronto. Salmo de número 36, a partir do verso 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Olha só como esse texto fala sobre Deus ter asas. Será que Deus é um anjo? Ou será que Deus é um pássaro? Porque Deus ter asas. Também tem um texto que eu marquei aqui de Malaquias capítulo 4, verso 2. Malaquias, aqui o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 2. Diz assim também sobre as asas de Deus: mas para vós que temeis o meu santo nome nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Mais um texto que fala também sobre as asas de Deus. Tem um texto muito conhecido também no Salmo, Salmo de número 91, é um texto, um salmo que fala sobre a gente, um salmo de proteção. E é interessante que o Salmo 91, olha só o que também ele diz. Salmo de número 91, ele vem falando assim, ó. Salmo de número 91, ele vem falando aqui sobre as asas do Senhor também, porque não temerás peste que voe de dia, nem seta que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente.
Pois que tão encarecidamente me amou, livrar-o-ei, pô-lo-ei num alto refúgio, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Honrá-lo-ei e colocarei em longuras de dias. E ele também vem dizendo, olha aqui, você faz toda a leitura do Salmo 91 e você vai compreender o que ele diz falando sobre as asas de Deus aqui no verso 4. Às vezes a gente faz toda uma leitura, meu Deus, e a compreensão? O verso 4, ele vem dizendo, ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Ele fala de toda a proteção de Deus, este capítulo 91, mas que proteção que é essa? Através das asas de Deus, e ainda cita a palavra pena no verso de número 4. Então a compreensão do zoomorfismo através também não só do Salmo 36, verso 7, mas do Salmo 91, verso 4, você tem a compreensão do que protege o ser humano. Nós estamos debaixo das asas de Deus. Mas Deus é um pássaro? Não. É uma compreensão, se chama zoomorfismo, para a nossa compreensão do que realmente Deus é. Mas tá bom, então o que eu preciso aprender com tudo isso? Essas palavras aí, antropomorfismo, antropopatia e zoomorfismo. O que isso me ensina através da palavra de Deus sobre Deus? O que isso facilita para mim? Isso facilita a minha compreensão de alguns textos bíblicos. Isso facilita a minha ótica e a minha visão sobre Deus. Porque será que eu posso definir a Deus? Será que Deus ele pode ser definido? O ser humano ele não pode definir a Deus, porque ele não pode limitar a Deus. Mas ele pode falar sobre Deus a partir da sua revelação, que é a palavra de Deus. E Deus, segundo João capítulo 4, verso 24, ele é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então se Deus ele é espírito, como que eu posso atribuir uma forma humana, um pensamento humano, uma forma animal para Deus se ele é espírito? Então é exatamente isso. Deus ele é espírito realmente, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta, dirige e governa todas as coisas. Essa é a definição de Langston para Deus, né? Uma tentativa de uma definição para Deus. Então olha só, antropomorfismo, antropopatia e zoomorfismo são explicações de compreensão para que nós possamos entender a Deus, isso possa facilitar a nossa leitura e o nosso conhecimento de Deus, e aí a melhor compreensão dos textos bíblicos a partir aí, com certeza, de tudo aquilo que Deus se revela para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa a cada dia poder aprender mais e mais a palavra de Deus, e quando você lê algum texto que você não entenda, com certeza tem uma explicação para isso, e Deus ele quer dar luz à nossa vida e fazer com que a cada dia eu e você venhamos viver com esperança. Viva com esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.